Então, gente, vamos continuar. Ainda no Poder Legislativo, como eu disse, Poder Legislativo Federal da União é formado pela Câmara dos Deputados e Senado Federal. Eles ficam, então, concentrados no Congresso Nacional. O Poder Legislativo tem como função criar e elaborar e aprovar leis. Mas, como a gente viu lá na Organização do Estado Brasileiro, se vocês estiverem com dúvidas, faça uma revisão pelo primeiro slide que está na segunda etapa. O Estado brasileiro é formado de União, Distrito Federal, municípios e União, Distrito Federal, estados e municípios. Aí a gente vê agora o Poder Legislativo Estadual. Quem é que faz lei no estado do Amapá? Como a gente já viu lá, são os deputados estaduais. A função também é a criação, transformação, aprovação de leis. Eles também têm essa função e também têm uma casa. Vimos na aula passada, na esfera federal, na União, o Poder Legislativo ele é bicameral. Tem duas casas, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. No Poder Legislativo Estadual é unicameral. Deputados estaduais que ficam nas assembleias legislativas. Olha aqui. Coloquei para vocês o artigo da Constituição, que cada estado vai ter a sua Assembleia Legislativa, onde vão ficar os deputados estaduais, quem faz a lei no estado. Então, o Poder Legislativo tem 3 poderes: Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. O Poder Legislativo Federal, que lembra, temos lá na organização do Estado, tem 3 camadas, por assim dizer, de organização do Estado: a União, que é a federal, o Estado, os municípios. No Poder Legislativo da União, Câmara dos Deputados e Senadores, Câmara dos Deputados e Senado Federal. No Poder Legislativo Estadual, deputados estaduais, que ficam nas assembleias legislativas. E, para terminar, Poder Legislativo também no município do Laranjal do Jari. Vamos ter os vereadores, que eles vão ficar nas câmaras municipais ou Câmara dos Vereadores. Eles são responsáveis pelo Poder Legislativo Municipal. Então, todo município vai ter a sua Câmara dos Vereadores ou Câmara Municipal. Vão eleger vereadores que são responsáveis, como é Poder Legislativo, por criar, aprovar, criação, aprovação, a autorização de leis, tudo é feito pelo Poder Legislativo, certo? Coloquei para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia, de como os vereadores, a quantidade de vereadores, como é que eles são eleitos. Aí ele traz a Constituição Federal pelo número de habitantes no município. Então, você vê, o Laranjal do Jari tem quantos mil habitantes? Aí eu vou ver quantos vereadores ele pode eleger. Professora, aumentou. Se aumentou, então vai mudar o número de vereadores, tá certo? Então procurem aí quantos habitantes tem no Laranjal do Jari e vejam que o máximo é de 55 vereadores, quando eu tenho mais de 8 milhões de habitantes no município, não é no estado, certo? Terminamos o Poder Legislativo. Revisando para vocês, para ficar mais fácil para vocês, eu deixei mapas mentais sobre cada poder. O Poder Legislativo, olha aí, qual é a diferença entre Câmara dos Deputados e Senado Federal? Coloquei todas as explicações, isso aqui estava no site da Câmara.
Aí você pega e dá uma olhada. Aqui embaixo, com licença, vamos descer. A revisãozinha. Poder Legislativo, formado por deputados federais e senadores na esfera federal. Deputados estaduais na esfera estadual, vereadores na esfera municipal. Todos têm uma revisãozinha e mapa mental. Terminamos o poder legislativo. Vamos agora ao poder executivo. Volta lá, qual é a função do poder executivo? Vamos ver no nosso primeiro slide. Se o poder legislativo elabora a lei, o poder executivo administra essa lei. Então, na administração da lei, o poder executivo vai ter essa função de organizador do Estado brasileiro. Aí eu coloquei. O poder executivo cabe à administração do Estado. Observando as normas vigentes, lembram? Freios e contrapesos. O poder executivo pode administrar do jeito que ele quiser? Não, porque ele tem que ficar amarrado às leis. Quando a gente for estudar direito administrativo, na nossa próxima etapa, a gente vai ver que o direito administrativo tem um princípio que é o princípio da legalidade. O administrador público ele só pode fazer o que está na lei, para evitar que a pessoa fique assim deslumbrada com o poder e faça o que quiser. Então, o poder executivo na esfera federal é feito pelo presidente da República. Por isso que eu coloquei para vocês aqui as 3 casas, né? Ele fica, então, no Palácio do Planalto, que é a sede do governo da presidência da República, na esfera federal, poder executivo. O poder executivo estadual é feito por quem? Se no federal, quem administra é o presidente. No estado, quem será que faz essa administração? O governador do estado. O governador do estado é aquele que vai ser o poder executivo daquele estado. E no município do Laranjal do Jari, quem é o poder executivo? Prefeito. O poder legislativo do Laranjal do Jari é o vereador. O poder executivo, o prefeito. Mandato de 4 anos, a gente sabe que eles também são membros eleitos. O poder executivo é todo eleito, como o poder legislativo. A gente vota para essas pessoas estarem lá. Ok? Função do poder executivo, administrar. Ele vai administrar, cuidar das obras do país, mas ele também é fiscalizado pelo poder legislativo. Lembra, aquele freios e contrapesos que a gente vê em inglês, check and balance, serve sempre para todos os poderes. Coloquei para vocês um mapa mental. Onde é que está, professor? Aqui, ó. Estrutura do poder executivo, poder legislativo. O mapa mental explicando a função do governador, o que é função administrativa, o que é função legislativa, porque todos eles vão ter essas funções, elas são interligadas. Olha aí, qual é a presidente da República? Primeiro pré-requisito, maiores de 35 anos. Presidente da República, eleito por voto direto. Aí eu trouxe algumas explicações sobre o que é esse poder executivo, de forma mais detalhada por meio de um mapa mental. Na esfera federal, quem é que é o poder executivo, presidente, na estadual, governador, na municipal, prefeito. E tem seus substitutos, né, que é o vice-presidente, vice-governador, vice-prefeito. Ok? E o poder judiciário, se a gente subir de novo, qual a função do poder judiciário? O poder judiciário ele vai aplicar as leis, ele vai julgar de acordo com as leis. A gente tem uma peculiaridade no poder judiciário. Eu disse sempre para vocês, eu tenho os poderes nas 3 esferas, poder executivo, eu tenho na esfera federal, que é o presidente, tenho na esfera estadual, que é o governador,
tenho na esfera municipal, que é o prefeito. Poder legislativo, eu tenho na esfera federal, quem são? Câmara, os deputados federais e senadores que ficam no Congresso Nacional. Eu tenho na esfera estadual, são os deputados estaduais que ficam nas assembleias legislativas, e eu tenho na esfera municipal, os vereadores que ficam nas câmaras municipais. O poder executivo, ele não vai existir na esfera municipal. Não existe poder legislativo na esfera municipal. Ele só vai existir na esfera federal e na esfera estadual. O poder judiciário, né? Acho que foi isso que eu falei. O poder judiciário, ele vai, então, interpretar e julgar as leis. Ele vai aplicar as leis criadas pelo poder legislativo, as leis que o poder executivo quis fazer também no poder legislativo. Ele vai, então, pegar aquelas leis e julgar. Eu coloquei para vocês. São órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, a gente escuta sempre na TV, é o órgão máximo do Poder Judiciário. São aqueles 11 ministros que a gente vê quase que diariamente no Jornal Nacional falando sobre a Constituição do Brasil. Eles vão guardar a Constituição. Quem mais é do órgão do Poder Judiciário? Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, ele vai fiscalizar o próprio poder. O CCJ, ele fiscaliza o Poder Judiciário. Superior Tribunal de Justiça, a gente também escuta muito o STJ. O STJ, ele vai coordenar o Poder Judiciário, mas ele vai para casos específicos. Aí tem o Superior do Trabalho, eu tenho juízes federais, tenho eleitorais, que a gente chama de justiças especializadas. Professora, eu preciso decorar tudo isso? Não. Quero só que vocês tenham noção de quem é o Poder Judiciário. Coloquei várias explicações, qual é o requisito para ser. Professora, eu preciso decorar tudo isso? Não. Eu quero só que vocês saibam que existe o Poder Judiciário, que o Poder Judiciário ele não existe na esfera municipal e somente nas esferas estaduais e federais, e que ele vai ter a função de julgar as leis. Aí aqui na nossa revisão final de poderes, poder legislativo, poder executivo, quem é presidente, governador e prefeito. Poder Judiciário eu coloquei Supremo Tribunal, tribunais estaduais e os juízes. Lembrem, não existe Poder Judiciário na esfera municipal. Para vocês terem uma ideia da estrutura do Poder Judiciário, eu também deixei para vocês um organograma do Poder Judiciário. A gente tem o que a gente chama de justiça comum, que são as justiças estaduais, que é o TJ, Tribunal de Justiça do Amapá. Temos justiças federais e justiças que a gente chama de especializadas. Estão vendo aqui, é o nomezinho? Justiça do trabalho, justiça militar, justiça eleitoral. Agora a gente está escutando muito. A justiça eleitoral tem novas regras para as votações, que vai ter esse ano, né? Já, na verdade, daqui menos de um mês a gente vai começar a eleição para Poder Executivo Municipal e Poder Legislativo Municipal. São as eleições que vão ser organizadas pela Justiça Eleitoral, que são o que a gente chama de justiças especializadas. Aí todo mundo é cuidado por quem? Pelo STF. Por isso que o STF aparece tanto, porque ele cuida de todas essas justiças, seja as comuns, federais, especializadas, ele que vai cuidar de todo mundo, ok? Então, era isso que a gente tinha para ver. Nós voltaremos com outra matéria também, além da organização de poderes. Vamos já adentrar a parte inicial de direito administrativo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem mandar WhatsApp para mim, mensagem. Fiquem à vontade. Também vou deixar atividade para vocês fazerem essa semana e participarem da Semana de Ciência e Tecnologia. Bem, obrigada, tudo de bom.